Olá a todos, bem-vindos novamente a mais uma aula do nosso curso NeuroSTEAM. Hoje a gente vai falar de uma forma um pouco mais resumida e direcionada os mecanismos de ação da estimulação no gânglio da raiz dorsal e os princípios básicos da programação para reforçar em todo paciente de pós-implante qual seria o nosso passo a passo. Fazendo um breve lembrete, então, em relação aos mecanismos gerais. O que acontece? Os estímulos, né, a ideia da estimulação é gerar uma perturbação ali no neurônio e que a gente module de diferentes formas a abertura ou fechamento de canais iônicos dependentes de voltagem, aqui especialmente canais de sódio e potássio, também canais de cálcio, mas a ideia geral é essa. E os estímulos, a priori, o clássico mecanismo é que sejam suficientes para induzir um desencadear de um potencial de ação. Só que uma coisa que a gente precisa entender, porque isso é especialmente interessante no DRG, é que os estímulos sublimiares, eles podem fazer uma alteração transitória no potencial de membrana sem induzir o potencial de ação. Independente disso, essa alteração transitória já pode interromper a atividade neuronal e influenciar nesses canais voltagens dependentes, tanto no próprio DRG quanto ao redor, como a gente vai ver. Existe uma série de mecanismos de ação, né, que a gente vai elencar os principais, que relacionados à estimulação do DRG. Nenhum é contraditório, ou seja, eles não se excluem, tá? Na verdade, o mais provável é que eles se superponham, se complementem, e aí isso vai se potencializando com o tempo, que é daí que vem aquela teoria que a gente fala para o paciente sobre que a gente tem uma resposta inicial, e mesmo se, em teoria, eu não mexer na programação, a ideia é que, pelo menos nas primeiras semanas a meses, tenha um ganho progressivo para esse paciente. Quais são, então, esses mecanismos principais de estimulação elétrica? Então, tem aqui a medula, o DRG, a simulação aqui de um eletrodo já posicionado, e eu vou ter efeitos tanto diretamente na medula, no nervo periférico, no DRG e na cadeia simpática que está rodeando. Então, se a gente elencar, pensando numa prova, então eu tenho o promovo com a estimulação à ativação antidrômica das fibras periféricas, ou antidrômica porque eu estou estimulando aqui, o fluxo de informação está sentindo da periferia para a medula, mas no caso o efeito antidrômico seria do DRG para a distal. Corrigir uma ideia de hiperestabilidade dos neurônios sensoriais, hiperestabilidade patológica, no caso, vai induzir ou estimular, vamos dizer assim, a união T a recuperar sua função de filtro de baixa frequência. Reduzir, portanto, né, as taxas de ativação direta desses neurônios no DRG. Aí, sim, modular a comunicação nos sítios supraespinhais. Então, seria a mesma coisa que dizer aqui, a ativação como se fosse agora a ortodrômica, porque são das fibras supraespinhais. A comunicação com a cadeia simpática e a estimulação, mesmo numa subpercepção, deve provocar a modulação de forma eficiente no controle de dor. Então, eu vou ter uma resposta neuronal direta a esses campos criados, né? Então, aqui eu tenho um DRG, e aí eu vou ter o eletrodo que a gente posicionou, que vai criar campos elétricos, e aí na sequência, não, modificar, ou alterar ou modular a voltagem transmembrana, abrir ou fechar os canais iônicos, especialmente aqui sódio e potássio, principalmente o sódio para desencadear o potencial de ação. Ele a priori, mas a gente já comentou que ele sublimiar também pode gerar alterações mesmo sem desencadear um potencial. Esses efeitos podem, moduladores sublimiares, ou subpotencial, eles podem servir tanto para otimizar ou estimular, quanto para interromper uma atividade neuronal em curso, tá? Então, existe a modulação dos dois lados. E se a gente esmiuça isso para análise de que tipo de fibra é mais recrutada, a gente tem aquela ideia geral de que eu quero estimular ou modular as fibras A delta e fibras C, como mais relacionadas aos estímulos dolorosos, né? Então, o que acontece? A gente tem que lembrar que a estimulação elétrica extracelular ativa preferencialmente axônios mielinizados de grande diâmetro, que não é
exatamente a fibra A delta e a fibra C. Então acaba que, teoricamente, então, as fibras A beta têm uma ativação inicial, assim, mais provável, mais imediata, mas ela é relacionada ao trato protoplástico e epicrítico. Já a modulação das fibras A delta e C, que tem um diâmetro menor, mas são mais específicas. Então, acaba que quando eu tenho um pulso de DRG, eu, eu teria, digamos, a estimulação supralimiar, que pegaria mais fibras a delta, que não é o nosso interesse. Teria tudo bem a teoria do portão que valeria aqui, mas não é a nossa primeira ideia ou principal ideia de programação, talvez em casos específicos, talvez como resgate. Então, na verdade, eu quero estimular aqui esse neurônio C, que é uma estimulação sublimiar. Então, quando eu tenho no DRG todos os tipos de neurônio passando, mas eu quero aqui que esses dois, que no caso o C, né, a delta, sejam os principais modulados que entram aqui nas lâminas rexas iniciais, mais relacionadas ao controle de dor. Então, assim, mas apesar disso, desculpa, quando a gente estimula as A beta, a gente vai ter um mecanismo que pode ajudar a gente no controle de dor, porque essa estimulação ela pode sintetizar e liberar GABA. Vamos dar um passo aqui para trás, lá da fisiopatologia de dor, que a gente lembra, primeira coisa, que as fibras A beta, que a priori não são, numa situação fisiológica, relacionadas à transmissão de dor, mas na situação patológica, no caso, dor crônica, que é exatamente o paciente que a gente está tratando, elas têm alguma interação nesse mecanismo de perpetuação da dor. Portanto, apesar de não ser o alvo principal, é interessante a sua modulação. Além disso, de passar a ter importância, no caso, para produzir, sintetizar e liberar GABA, ela também pode atuar com a liberação de outros neurotransmissores inibitórios, e em especial a glicina, que a gente também sabe que tem relação importante na perpetuação de dor crônica. Outra questão é o aumento do filtro da união têmpora. O que acontece? Numa lesão, uh, numa lesão de nervo, tá? A transmissão das vias, a transmissão via fibras alfa, ela diminui, mas por outro lado aumenta a das fibras C. E aí eu quero justamente jogar uma corrente elétrica para que esse aumento patológico da transmissão via fibras C seja diminuído. Então essa é a exata ideia, ou a principal ideia, pelo menos, da ativação do filtro T. Então eu teria aqui o exemplo de cargas patológicas exageradas, passa aqui no filtro em T e a gente quer que continue a nível supraespinhal uma carga menor de estímulos. Uma outra ideia desse filtro T é que acontece. Quando a gente coloca a estimulação, a gente gera o potencial de ação nessas neurônios C, que vai produzir, na verdade, uma hiperpolarização via canais de potássio. Então é mais ou menos o que a gente vê aqui. Ó. Eu tenho uma atividade equitópica dolorosa chegando, e aí eu tenho aqui o estímulo do DRG, ele foi mandado um pulso, né? Aí esse potencial de ação desencadeado pelo estímulo via DRG, mediado por canais de cálcio, geraria uma junção T com uma hiperpolarização dessas fibras C e, portanto, o estímulo que continua proximal ou em direção aqui à medula é menor do que o que vem vindo da periferia. Outra forma de entender isso é entender como supressão geral, não especificamente só via um mecanismo ou outro, no caso o canal de potássio, a gente quer diminuir essa hiperestabilidade como um todo, certo? Então, a gente imagina aqui que tem um estímulo sendo transmitido, semelhante à figura anterior do slide, e aí a gente tem esse padrão de condução geral aqui, tá? De potenciais de ação de uma forma geral do gânglio, e depois a estimulação ligada, que é uma representação esquemática para dar a ideia dessa redução bem menor. Outros efeitos interessantes são os efeitos diretos a nível espinhar, aquela parte dos mecanismos que a gente colocou no início, do efeito espinhal ou ortodrômico, certo? Então, é possível, né, que
teorizada que é possível que essa estimulação exerça um efeito maior atenuante do reflexo de retirada ali nociceptivo. Então a ideia seria o quê? Pegar esse mecanismo aqui que chega o estímulo, ele vai interagir e aí vai dar já uma resposta de reflexo de retirada, eventualmente seja modulado pelo DRG. Outro efeito supraespinhal, outro efeito supraespinhal é a ideia de também já ortodômico ter estudos in vitro e in vivo que falam sobre estimular as vias espinotalâmica, tanto a lateral oficial quanto a medial, e núcleos talâmicos relacionados com vias diferentes de dor. Exatamente semelhante ao que a gente tem da estimulação medular com a tecnologia Burst DR. Então, a ideia seria não só a via lateral clássica, mas estimular a via medial. Isso também foi teorizado. Os efeitos sobre a glia neuronal, a gente já sabe também de outras terapias disponíveis no mercado, que essas células gliais satélites são importantes ali na manutenção da dor crônica. Então, por mais que não haja um ponto de contato direto ali específico do eletrodo ou do estímulo numa célula específica, a gente, por elas terem canais iônicos sensíveis à voltagem, elas acabam sendo moduladas. Então, por exemplo, aqui nesse esquema eu tenho o filtro em T, né, do corpo neuronal no DRG, e aí essa parte mais em branca é quando a gente dá o zoom, que seria os canais sensíveis à voltagem sendo modulados pela estimulação, e aí eles, uns com os outros e entre os DRGs, também estão interagindo para tentar modular essa transmissão. Uma outra questão importante, como a gente está num espaço de trabalho muito pequeno, é o efeito da estimulação sobre a raiz ventral. A gente pode ter contração muscular por dois mecanismos, tá? Tanto a ativação direta das aferências mesmo, tá? Elas podem gerar uma ativação pós-sináptica dos neurônios motores na região ventral, ou a estimulação realmente, o eletrodo ali que ficou mais anterior, está ativando diretamente os axônios motores da raiz ventral. Isso não necessariamente é uma coisa proibitiva se isso acontecer durante a sua estimulação e você perceber que está recrutando rápido ou próximo fibra motora. Talvez te deixe com uma janela mais apertada, mas não inviabiliza a programação. Aqui é uma imagem para falar especificamente sobre o efeito da frequência, que tem duas condições. A gente tem lá o sinal vindo, né, as aferências de dor, vamos dizer assim, e aí a gente tem, por exemplo, aqui a avaliação dessa atividade elétrica no axônio periférico, lá na união em T, no corpo neuronal e no axônio a nível central, né? Quando que o estímulo está vindo daqui para cá. E aí esse estímulo é patológico. E aqui do lado, quando eu estou com uma estimulação, no caso a 40 Hz, que é uma frequência mais baixa, a gente vê aqui que esse estímulo sendo jogado em cima do DRG e após ele, aquele estímulo patológico deixou de seguir. A gente consegue ter a mesma ideia trocando em vez de energia como um todo, mas trocando por potenciais de ação gerados. Então aqui de novo, eu tenho esses potenciais de ação, tá? Esses bursts, vindo desde a periferia até o central, e aqui se eu coloco a estimulação, certo? Eu não tenho a sequência disso após. A baixa quantidade de líquido também, como a gente já viu, tem um efeito muito importante nesse tipo de estimulação, primeiro porque usa menos energia, certo? Então isso já tem um efeito na longevidade, ainda mais pensando num sistema não recarregável ou em muitos eletrodos sendo utilizados, quanto menos energia eu utilizar, melhor para o paciente. Isso basicamente porque o eletrodo está em contato muito mais próximo e mais estável com o gânglio do que comparativamente ao estimulador medular. Trazendo isso para a programação, a gente precisa ter sempre uma sequência básica e, entre aspas, obrigatórias para a gente não se perder, ainda mais para quem está começando no mundo da neuromodulação invasiva. Então, alguns pontos, alguns preceitos, na verdade, né?
Quando a gente vai programar o DRG, primeiro que não é a mesma coisa que programar um SCS, seja no Burst, DR, seja no tônico ou qualquer outro tipo de estímulo. Ele não tem os mesmos parâmetros, a mesma lógica de mapeamento, de alternância de terapias. Tem um protocolo mais fechado. Uma coisa que a gente traz sem querer até da programação da SS é a ideia de superpor parestesias. Então, eu tenho que ali fazer o mapeamento e o paciente tem que falar exatamente a, a parestesia cobrir a dor do ponto pior. Isso com DRG não é exatamente verdade. Isso aqui tem que ter um raciocínio muito mais dermatométrico. Então é assim, por exemplo, você tem um paciente que tem uma dor mais no dorso do pé e na face medial do tornozelo, então você acredita que ali é a raiz de L4. Por isso você decidiu colocar um DRG lá. Na hora de fazer o estímulo desse DRG, você tem que se preocupar muito mais em que haja parestesia no trajeto de L4 do que ficar buscando dentro daquele DRG mais proximal, mais distal, fazer aumentar a área de cobertura. Lembra que no DRG eu quero mais especificidade, então isso se reproduz na hora que a gente está fazendo a programação. Então, assim, a gente tem que ter a configuração correta dos anos e dos cátodos. Esse é o objetivo principal, que eu vou mostrar para vocês logo em seguida. O impacto aqui da largura de pulso é muito menor em comparação ao SS. Você não quer recrutar vários padrões de fibras diferentes, como a gente tem no corno dorsal medular. E a ideia é sempre fazer mais com menos, então tentar manter uma amplitude baixa, pouca energia, tanto para perpetuar a bateria, quanto porque pela fisiopatologia você já não precisaria desse recrutamento parestésico de fibras diferentes, de fibras abertas, para poder ter resposta do paciente. Trazendo isso para a prática, então, vamos separar aqui em alguns grupos. Posição clássica, o DRG mais implantados vão ser ali entre T10 e L2, certo? Estou considerando aqui um implante convencional, a gente está vendo os contatos, supondo que eles estão mais posteriores. A primeira coisa que você tem que pensar é que o DRG, a gente convenciona que ele está embaixo do pedículo superior, certo? Então, o ponto do exato meio desse pedículo vai ser o seu cátodo, no caso vai ser o negativo. E aí você vai fazer um bipolo curto, tá? Não tem por que espaçar contatos aqui. E aí você pode direcionar nessa simulação a corrente está indo medial, no caso em relação à medula, nessa simulação está indo lateral em relação ao extraforame. E aí você vai definir, dependendo do mapeamento do dermato e não necessariamente da dor, qual dos dois fica melhor. Basicamente é isso. Já se a gente desse um pouquinho mais para L3, L5, a gente lembrar aqui que a gente começa a ter, supondo que o paciente não tem discopatia grave, tá? Forames grandes, tá? DRGs que tem a posição mais variável, mais extra ou mais intraforaminal. Então, nesse caso, segue o mesmo princípio ali do negativo, né? Exatamente embaixo do meio do pedículo. Só que aqui eu posso ou fazer a estimulação convencional mesmo, né, com o cátodo e o ânodo um ao lado do outro, mas eventualmente eu posso precisar pular um contato para aumentar, para criar um campo elétrico maior e assim conseguir um recrutamento mais interessante. No sacro é um pouquinho diferente em quase tudo. Primeiro aqui eu tenho um posicionamento clássico, né? Aquela orientação de deixar um ou dois contatos pré-vertebral, aqui está a linha pré-vertebral, certo? E a gente sabe que o DRG sacral ele está muito mais dentro do canal, só que ele é mais alargado, certo? Então, por causa disso, aqui vai seguir o mesmo princípio, né? O forame anterior, a divisão aqui do intracanal para o pré-vertebral vai ser o nosso cátodo, e aí a gente pode direcionar para fora ou para dentro. Geralmente o mais comum é posicionar aqui com a corrente para dentro e geralmente espaçando. Essa é a diferença que a orientação formal é primeiro espaçar, porque eu já sei desse DRG maior, mais alargado, mais espalhado no canal, certo? Dito isto, os parâmetros gerais, o padronizado,
é você começar com 200 microsegundos de largura de pulso e 20 Hz. Isso pode ser alterado, tá? A gente mexe menos na largura de pulso, mais na frequência. Essa frequência pode ser diminuída progressivamente. Tem relato de aumento, mas o mais comum, partindo de um início com 20, é que a gente vai reduzindo até o mínimo descrito de 5 Hz, tá? E aí você vai aumentar as amplitudes lentamente até o paciente perceber e vai reduzir em torno de 10 a 20%, com a ideia de ficar sublimiar, subpercepção, certo? O exemplo, por exemplo, se o paciente tem uma percepção a 1 miliamp, então a amplitude dele ficaria em torno de 840 ou 0,85 miliamps, certo? Aqui é uma tela padrão do DRG, então chamar aqui atenção a algumas coisas. Então eu tenho aqui dizendo que é o Proclaim DRG, que é o da Abbott, no caso comprou a Sanjude, frequência 20, aqui inclusive está com a largura de pulso de 100, tá? Mas lembrar que o preconizado inicial é 200. E aí, lembrando que os sistemas DRG podem comportar até 4 eletrodos e que aí cada um vai ter posicionamento de contato diferente, amplitude diferente, e aí você pode ou não deixar eles todos ligados ou ir utilizando separadamente, ou dependendo da atividade que o paciente faz. O ideal é que você faça o mapeamento de um por um, separado, tá? Mas ao final ligue todos, porque às vezes o estímulo deles se soma, então aquela energia que você achava estar sublimiar, quando você coloca tudo junto, o paciente tem a percepção, então é o caso de você diminuir mais um pouquinho. A opção de fazer o mapeamento, para dizer cada eletrodo onde o paciente está sentindo, a possibilidade no controle do paciente dele ir aumentando ou diminuindo essa terapia. Eu, em geral, começo menos, tá? Eu começo ali em 50%, 60% da percepção e deixo no controle, vou conversando com o paciente a possibilidade dele aumentar até o máximo aí de uns 80%, mais ou menos. Lembrar de toda avaliação, toda leitura medir a impedância para ver a integridade do sistema, já que é um sistema mais delicado. Então, isso é extremamente importante também. Certo? Então, assim, resumo do que é dito como uma programação mais exitosa. Então, a ideia é uma amplitude o mais baixa possível, de preferência ali abaixo de 1 miliamp, mais baixo, que é justamente quando a gente tem gânglios grandes, espaços maiores, às vezes eu preciso ter uma amplitude maior para ter esse recrutamento, ter a percepção, e aí a redução é percentual, né, para deixar sublimiar, mas a ideia geral menor que 1 miliamp. Ah, a superpulsa da parestesia é focada no dermátomo do DRG que você está implantando e não necessariamente ficar buscando a todo custo a cobertura exata da dor. Se essa cobertura não ficou boa, você põe outro DRG, põe outro eletrodo, mas não ficar brincando com a programação só no mesmo lugar. E o paciente não sentir parestesia, inicialmente todos devem ser programados sob percepção. Um ou outro, certos pacientes, eles têm a necessidade de um estímulo parestésico, mas isso é bem exceção mesmo, certo? A configuração sempre a priori um ano de um cátodo, referência abaixo do pedículo ou linha pré-vertebral, se for no sacro, parâmetros iniciais sugeridos, menos 20 ou menos de Hz de frequência, 200 de largura de pulso, a gente começa ali em 0,025 até idealmente em torno de 1,5, se possível menor ainda que 1. Esses são os parâmetros básicos que a gente tem que saber, isso vale para todos os casos, e aí daí para frente é individualizado paciente por paciente. Mais uma vez queria agradecer, pessoal, pela oportunidade, pela atenção de quem ficou até aqui e à disposição para quem quiser discutir durante o curso. Um abraço a todos.